num cronograma de muita discussão essa semana ainda, o final de semana, toda semana que vem, e para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil. O novo texto da reforma tributária prevê uma alíquota geral, uma alíquota 50% menor para atividades como transporte público, medicamentos, produtos agropecuários in natura, além de serviços médicos e de educação. Também traz uma alíquota zero para determinados medicamentos, como para tratamento ao câncer. A alíquota não está escrita na PEC e vai ficar para a futura regulamentação, que vai ser feita por meio de lei complementar. E esta lei complementar, inclusive, poderá prever a isenção do IVA para serviços de transporte público coletivo. Outro benefício, inclusive, criado é permitir que produtores rurais com um faturamento de até 2 milhões de reais por ano possam não ser, então, contribuintes do IVA e repassem um crédito presumido para quem comprar os seus produtos. Estarão preservados do pagamento do IVA federal os serviços de ensino superior estabelecidos pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, e também as atividades beneficiadas pelo programa emergencial de retomada do setor de eventos, que foi inclusive criado pelo Congresso em função da pandemia. Esses segmentos pagarão ainda o ICMS e o ISS normalmente. O IVA dual também subnacional quando este for criado. O novo sistema vai criar ainda 2 impostos para centralizar os 5 tributos sobre consumos que existem atualmente. A contribuição sobre bens e serviços federal vai reunir IPI, PIS e COFINS. Já o imposto sobre bens e serviços, que é, e sim, tributo estadual e municipal, que vai juntar o ICMS e também o ISS. A transição entre os sistemas vai começar com os impostos federais a partir de 2026. E a reforma tributária também prevê a criação de 2 fundos de compensação para os estados, além de cashback ou devolução de recursos para baixa renda e alíquotas que serão reduzidas para setores como saúde, educação e alimentação. Inicialmente, a discussão sobre o sistema de cashback seria voltado aos mais pobres, porém, o substitutivo agora criou a possibilidade da devolução do IBS e da CBS a pessoas físicas, para ocorrer ali de uma forma ampla. No entanto, as definições sobre estes mecanismos ainda serão feitos por meio de uma lei complementar. O texto, ele propõe a implementação da reforma tributária ao longo de algumas fases. A primeira fase vai ser uma chamada de teste, com uma cobrança de uma alíquota de 1% de CBS, compensável com o PIS e COFINS. Já a segunda fase vai começar a valer a partir de 2027, quando o CBS vai ser cobrado de uma forma integral, com a extinção do PIS/COFINS e redução a zero das alíquotas do IPI, exceto da Zona Franca de Manaus. Inclusive, existe, por meio desse texto da reforma tributária, uma possibilidade da Zona Franca de Manaus continuar funcionando da mesma forma que ela funciona atualmente até o ano de 2073. Isso a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vamos então agora para a terceira fase, que começa a partir de 2029. Vai ser feita uma transição para o imposto subnacional. O IBS vai ser cobrado de forma gradativa até 2032, com extinção proporcional do ICMS e também do ISS. A fase final, a fase complementar da reforma tributária acontece a partir do ano de 2033,
quando começa a vigência integral do novo sistema tributário aqui no Brasil. E o relator, inclusive, trouxe como uma novidade um prazo de 180 dias para que o governo, então, apresente a proposta de reforma dos tributos, que vão incidir sobre a renda e o patrimônio. A medida seria uma resposta às críticas, né, de que o início desta mudança tributária não vai buscar taxar os mais ricos. Ele, inclusive, afirmou, né, o relator aí afirmou no seu relatório que deverá autorizar a taxação do IPVA de jatinhos e lanchas, além de permitir a taxação progressiva do imposto sobre herança e também doação, o chamado ITCMD. O relator acabou adiantando que também deve prever em seu texto que seja permitida a cobrança de imposto sobre heranças no exterior. Essa é uma pauta de fundamental importância, de discussão agora, né, que está neste momento tomando aí os holofotes lá em Brasília, principalmente o presidente da casa, Arthur Lira, tem se empenhado muito em relação à aprovação desta reforma tributária. Todos dizem, né, que é um momento ideal para essa discussão. Afinal, né, é uma reforma que está há mais de 30 anos sendo debatida, se esbarra muitas vezes, e principalmente em relação a divergências, né, os mais ali que possam ter que abrir mão de arrecadação, pelo menos neste curto prazo. É uma reforma que é vista como fundamental importância, principalmente em relação a reunir, né, a diminuir o número dos impostos, a trazer esse IVA, mas ainda há muita discussão. Há um certo otimismo por parte de Arthur Lira, inclusive, já de colocar em votação agora, na primeira semana de julho. Muitos governadores estão fazendo ali, né, muitas pressões, tentando entender exatamente os passos ali desta divisão. A gente vai até comentar daqui a pouco sobre o fundo, né, Felipe, chegando aqui para a gente comentar um pouco mais sobre este tema. Afinal, muitos, com toda essa mudança, muitos estados vão deixar ali da arrecadação, vão ter uma perda de arrecadação, porque a reforma, num tanto ali, no objetivo principal, é mudar, né? A taxação não será mais na produção, será no consumo final. Pelo menos essa primeira parte da reforma trata muito mais do consumo. Essa situação que a gente falou aqui em relação à renda deve acontecer numa segunda etapa, né? A taxação ali em relação em cima de renda, principalmente sobre os jatinhos ou as heranças, enfim. Essa é uma discussão que vai acontecer posteriormente. Neste primeiro momento, a reforma tributária, né, dividida aí nesses dois pontos, está muito em relação à questão do consumo e da produção. E este é um ponto muito importante, porque muitos governadores entendem da importância de se aprovar esta reforma, de se discutir essa reforma, mas num curto prazo eles vão deixar ali, né, na mesa a arrecadação. O estado de São Paulo, por exemplo, pode chegar ali até a perder cerca de 21 bilhões de reais. O estado, somente a capital, 11 bi, mas o próprio governador Tarcísio entende que é importante fazer essa reforma, que o ambiente é necessário que seja feito neste momento. No estado do Rio Grande do Sul também, né, que vai deixar ali também de arrecadar milhões de reais, perdão, mas acredita que seja de uma fundamental importância ser discutido. O que estes governadores querem? Que este fundo que vai ser criado tem ali uma divisão maior ali, ou até ajustada, vamos dizer assim, para alguns estados. Principalmente aqueles estados que são ali os maiores produtores e que vão deixar esta arrecadação. É uma discussão, Felipe, importante, né, a gente trazer aqui, que tem muitos, inclusive governadores, municípios preocupados em relação a quem vai realmente, de fato, pagar essa conta. Com essa divisão, tem muitos setores que vão ter aí 50% a menos de alíquota, como a gente trouxe. Tem outros setores que vão ter, como medicamentos, alíquota zero. Agora, e quem vai, de fato, pagar essa diferença? A União não vai deixar de arrecadar, pelo contrário. A arrecadação continua, né? Não há ainda uma definição em relação ao percentual das alíquotas, mas quem vai pagar? Quem vai ficar aí realmente com essa conta? Esse fundo, criado neste momento, vai ser arcado pela União. Mas há ainda, né, muitas, acho que, dúvidas que precisam ser discutidas. Na verdade, as discussões começam a partir de agora para se chegar. Foi apresentado primeiro um texto ali, né, substitutivo, para se discutir. Agora sim começam as negociações.
Pois é, Paula, agora começam as negociações, ou continuam as negociações, porque vários estados, né, estão fazendo pressão justamente para que a reforma tributária não proporcione perda de arrecadação a esses estados, principalmente num momento em que a arrecadação dos estados e municípios já está ficando bastante penalizada, né? Já está caindo, já está ficando reduzida, né? A gente, claro, comenta aqui alguns impactos que um assunto acaba tendo em outro. Quando a gente fala a respeito de uma taxa de juros mais alta, que a gente tem comentado aqui recentemente, isso acaba desestimulando alguns consumos, acaba desestimulando a economia em determinados momentos, e isso acaba impactando efetivamente na arrecadação de estados e municípios, principalmente que são beneficiados em impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, impostos sobre os serviços, que basicamente é o ICMS e o ISS. Agora, vários estados estão bastante focados em mudar essa perspectiva que foi colocada no relatório substitutivo da reforma tributária, mas eles acabaram sendo, entre aspas, derrotados, principalmente com toda a reunião que foi feita com os secretários de Fazenda. Inclusive, ao longo da discussão da reforma tributária com o grupo de trabalho da reforma tributária liderado pelo secretário Bernard Api, e ontem também houve uma reunião, um almoço com o próprio presidente Arthur Lira e os secretários de Fazenda de vários estados, onde ficou teoricamente pacificada essa questão. Agora, os governadores fazem pressão justamente para tentar, cada um a seu critério, trazer mais dinheiro para o seu estado. Os estados que arrecadam mais, a gente fala aqui, o estado de São Paulo, um dos grandes arrecadadores, o próprio governador Tarcísio de Freitas quer uma alteração na forma de apuração ali e divisão, obviamente, dos recursos estaduais, para que o estado de São Paulo não tenha nenhum tipo de penalidade. O próprio governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele fala o seguinte, que talvez essa reforma tributária, essa participação dos estados tenha que começar de uma forma segregada, com alguns estados participando, outros estados não participando, justamente porque traria consequências negativas para alguns estados esse texto da forma que foi apresentado. Inclusive, eu vi várias citações e vários comentários a respeito da reforma tributária, Paula, e do texto que foi apresentado, da maneira que foi apresentado. E aí eu ouvi algumas críticas, porque o que estava sendo discutido no grupo de trabalho, liderado pelo Bernard Api, acabou não se traduzindo no relatório que foi apresentado ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e que vai ser votado, segundo o próprio presidente Arthur Lira, na primeira semana de julho. O que os analistas estão dizendo, Paula? Que é um texto que acabou ficando um tanto quanto confuso, que deixa brechas para a fiscalização dos tributos no destino, porque acaba havendo uma fragilidade na última milha, que é nos municípios, né, lá onde efetivamente os negócios são feitos. Então, esses comentários, essas críticas dizem que existem exceções demais nesse relatório que foi apresentado, exceções que acabam não fazendo sentido, que não é uma reforma com foco setorial que estava sendo discutida no grupo de trabalho da reforma tributária. E finalizam esses analistas, Paula, dizendo que é uma reforma que vai acabar saindo mais cara do que trazer resultados convincentes justamente para a população e atacar o problema, que é uma carga tributária bastante elevada que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Exato, Felipe. Alguns pontos, inclusive, né, de muitos dos governadores é que o Brasil não é um país homogêneo, né? Pelo menos muitos têm alegado isso na hora de trazer ali algumas das incertezas ainda que este atual modelo apresentado ontem está gerando em relação a essa divisão de como será feita, então, através do fundo que será criado como forma aí, né, de viabilizar
viabilizar a parte das perdas que muitos dos estados produtores passarão a ter caso realmente esta reforma seja aprovada neste formato que está sendo então colocado, né, agora em si, apresentado neste texto substitutivo. Ponto importante, né? A discussão ela está se referindo muito aos critérios, né? Deve se apegar agora em relação a quais serão esses critérios de distribuição, em relação aos valores, aos percentuais que serão então destinados a cada um destes estados, né? Que serão então atendidos neste fundo que será criado para compensação da arrecadação que será alterada para estes estados que são os mais produtores. Como a reforma proposta agora neste texto substitutivo está muito mais colocada, né, na relação do consumo na ponta final e não na produção, muitos estados produtores vão deixar estas arrecadações e os repasses também deixarão ali de ser destinados a muitos municípios. Então, a discussão maior agora em relação a esta pauta ali, esse ponto principal de muitos dos governadores que estiveram reunidos com o Lira, é justamente para o Brasil não é um país homogêneo, o Brasil ainda, né, eles precisam muito entender como que serão esses critérios que vão ser utilizados na hora de fazer esse repasse desse fundo. E aí, né, só para se entender, este fundo ele deve ter aí 75 bilhões de reais e a questão maior agora é entender essa discussão em cada um, né, destes estados. O fundo tem como principal objetivo reduzir as desigualdades que são regionais e sociais com a entrega dos recursos aos estados e também ao Distrito Federal. Os aportes de recursos vão ser feitos pela União, em valores que iniciam em 8 bilhões de reais em 2029, chegando a 40 bilhões de reais a partir de 2033.